Olá, pessoal! Nós voltamos com a nossa segunda aula, que tem como tema a docência como parte do processo educacional. Docência virtual como um dos 4 elementos constitutivos da educação. Bem, a educação é basicamente constituída por 4 elementos. A aprendizagem, que é o estudante, o ensino, que é considerado o educador, as tecnologias, que a gente coloca que são os materiais didáticos, e a gestão, que é o gerenciamento que se faz para que tudo isso ocorra de forma contextualizada. Necessariamente, são elementos interdependentes e articulados, num processo bem dinâmico e bem complexo, para andar mesmo. Então, nós vamos tratar de cada um de modo separado apenas por questões didáticas. Mas, para um especialista em EAD, é importante o conhecimento desse elemento para localizar o sujeito trabalhador que nos interessa aqui nessa disciplina e nessa nossa análise, que é o docente, que somos nós. Ou seja, esses 4 elementos, eles são os mesmos para a educação presencial e para a educação à distância. Nosso material didático, ele faz esse estudo em 3 partes. Primeiro, ele faz um detalhamento dos 4 elementos da educação. Depois, ele faz essa diferenciação e semelhança entre docência presencial e a docência virtual. E depois, ele vai fazer uma discussão da relação entre a docência e a mudança do perfil do estudante desse século agora 21. Sobre os 4 elementos básicos da educação, é importante a gente ter em mente que esses elementos, eles funcionam como uma espécie de roldanas mesmo, ou seja, elas vão andando entre si para uma grande engrenagem andar. Elas são interdependentes, elas podem ser analisadas sozinha, mas elas só vão funcionar se trabalhadas em conjunto. Tá tranquilo isso aí? Então a gente vai lá. A primeira dela é a discência, que é a aprendizagem ou que é o estudante. Ou seja, engloba todo o processo cognitivo, o sistema de aprendizagem e a construção do conhecimento, etc. Aí a gente tem a docência, que também é o ensino e que também é o educador, que vai incluir os processos de ensino, as estratégias metodológicas e didáticas, como é que se maneja a turma, etc. Nós temos o que a gente chama de tecnologia, ou de material didático, ou de sistema interativo, que são todos os dispositivos de apoio pedagógico, os materiais didáticos, essa aula aqui, por exemplo, os sistemas de comunicação e de interatividade e todas as outras formas de organização de conteúdo. E nós temos também a gestão, que pode ser também chamada planejamento, concepção ou gerenciamento, que são os processos de planejamento, organização, a direção e o controle dos processos educacionais em nível macro, que são os gestores institucionais e governamentais, e a nível micro, que é entre o estudante e o docente. Beleza? É interessante aqui que na educação virtual, o mais desafiador é que eu estou passando aqui agora, que é o apresentar a disciplina da qual eu sou responsável para vocês, que é promover uma educação de qualidade sem conhecer adequadamente os estudantes no momento do planejamento dos materiais didáticos e das atividades pedagógicas. O que isso quer dizer? Na EAD, esse desafio é muito maior porque a relação entre o educador e o educando é intensamente medida por tecnologias de diversos tipos. Por isso, a necessidade também de, na EAD, se ter uma equipe engajada e coesa no objetivo de diminuir distâncias entre o professor e o aluno. E aproveito aqui para agradecer os meninos da gravação. Assim, além de combater a evasão daqueles que não se adequam ao método virtual, a gente tem que trabalhar para que as coisas andem com dinâmica. Nesse sentido, a docência ela merece aqui um olhar especial daqueles que desejam entender o ensino-aprendizagem na EAD. Ou seja, quem é o docente na EAD? Quem educa na educação à distância? É o professor? Como é que a docência na EAD ela é composta? A docência na EAD é similar à docência tradicional? Quais são as particularidades que nós podemos indicar para a docência virtual? Bem, essa diferença e essas semelhanças entre docência presencial e docência na EAD, ela é bem pontuada no nosso material didático. Nosso material didático, ele mensura as características da EAD e a docência presencial, passando por 3 blocos. Bem, o primeiro bloco, ele fala o seguinte, olha,
As atividades da docência virtual são as mesmas da docência presencial, ou seja, são compostas pelas mesmas etapas de elaboração, contudo, são realizadas de forma distinta. Assim, um docente ele deve conceber a disciplina, ou seja, ele vai elaborar seu material didático, que eu fiz aqui agora, e preparar suas aulas. Ela vai fazer o manejo da turma, ou seja, vai acompanhar todas as atividades dos seus alunos e dos tutores, chamar a atenção ali para o que tem que ser mudado ou não. Ele vai cuidar do processo de avaliação, vai avaliar a aprendizagem e o desempenho dos estudantes e também vai avaliar o andamento da disciplina. E, por fim, ele vai fazer a gestão da disciplina, ou seja, administrar academicamente os alunos, os tutores e as demais pendências da disciplina junto à instituição. Bem, o segundo bloco que se fala no nosso material didático é a presença de uma equipe chamada polidocente na EAD, que vai compartilhar as demandas que seriam realizadas apenas por um educador na docência presencial. Assim, geralmente um profissional ou um grupo deles cuida da elaboração do material didático, da disciplina, e outro profissional vai acompanhar a formação dos alunos, ou o que a gente chama de formador, de tutor, enfim. E, obviamente, pode haver um mesmo profissional, e talvez deveria, de estar em mais de uma etapa desse fluxo de atividade. Por exemplo, o docente autor do material didático, ele pode participar também da fase de aplicação da disciplina, como docente formador, ou ele pode ser, inclusive, o docente tutor, fazendo o link, o link real com os alunos. No terceiro bloco, o nosso material didático fala o seguinte, que na EAD, uma disciplina precisa ser minuciosamente planejada antes do cadastramento dos alunos para sua realização, sendo a docência permeada por uma espécie de pedagogia da previsão. O que é isso? Diferentemente da docência presencial, em que o docente ele pode apresentar apenas um esboço da aula na véspera de sua realização, ou ele mesmo pode improvisar uma aula sem planejamento algum, na EAD isso é quase impossível, para não falar que impossível. O docente, ele é responsável pela disciplina, ele deve prever todos os detalhes da disciplina para que os tutores, quando existir tutor, sigam suas orientações no acompanhamento dos alunos durante a realização das atividades propostas. Especialmente o material didático pedagógico e o cronograma detalhado das atividades da disciplina devem estar prontos e disponíveis aos alunos quando do início efetivo da disciplina. É só você entrar na nossa sala lá no AVA que tudo isso que eu estou falando aqui você vai conseguir visualizar. Bem, aí a gente entra sobre o docente e o perfil dos seus estudantes. O mais difícil dos aspectos, como eu já mencionei, é o docente virtual conhecer seus alunos. Por isso, é utilizado o que chamamos de pedagogia de previsão, em que o docente ele analisa o perfil discente, ele analisa o perfil do curso, das demais disciplinas, para ele montar a sua sala e realizar um bom trabalho de transmissão e avaliação. Assim, a necessidade de sermos eternos aprendizes, o que isso quer dizer? Buscando o conhecimento o tempo todo e realizando uma proposta pedagógica bem didática e dinâmica, que envolva a todos como se fosse uma grande engrenagem, igual eu falei lá em cima. Ou seja, uma coisa bem interessante é que o docente ele deve levar em conta a responsabilidade do estudante de AD. Mas, professor, o que é isso? Lembra que eu falei na primeira aula que as pessoas pensam que fazer um curso à distância é mais fácil? Eles erram feio de pensar assim. Você sabe por quê? Porque a EAD exige do aluno um maior comprometimento e responsabilidade. Nós podemos até encher a caixa de mensagem dele com mensagens motivacionais para ele não desistir, para ele responder, mas nós não podemos exigir dele mais do que seu esforço. Assim, o professor ele deve analisar o uso dos termos e espaços de estudo desses estudantes. Os dados sociográficos, eles são extremamente importantes para a análise dos perfis estudantis, principalmente quando o professor não tem acesso aos dados reais dos alunos. Assim, o docente ele pode estabelecer atividades e organizar os conteúdos a partir de dados gerais, já previstos para estudantes da EAD. Bem, nosso material didático ele traz uma pesquisa sobre o perfil dos alunos de EAD. Será que você se identifica?
é importante dar uma lida lá. A literatura já indica que os estudantes da EAD, elas possuem um perfil específico. Geralmente são adultos, trabalham em tempo integral e têm uma vida bem corrida. São pessoas de estilo de aprendizagem diversificado, são mais criativos, viu, pessoal? E possuem um estilo de aprendizagem bem distinto. Isso porque tem dedicação limitada aos estudos, justamente porque tem os afazeres do cotidiano e a vida bem corrida. Ou seja, educadores e gestores de EAD devem levar em conta que os adultos são autônomos e autodirigidos, orientados para objetivos, centrados no problema. Eles precisam saber por que estão aprendendo algo. Eles precisam de uma abordagem pragmática e possuem experiência de vida. Então, quem são esses alunos? Por que estão fazendo esse curso? Qual experiência trazem consigo? Quais são as suas motivações? Bem, talvez você esteja refletindo sobre as respostas por ser esse estudante dinâmico, com meta e compromissado em atingi-la. É certo que ser estudante de EAD exige um compromisso pessoal muito maior. O aluno deve ter o hábito de se dedicar aos estudos, com a prerrogativa de escolher o melhor horário e o melhor local. Assim, eu aproveito para pedir que vocês leiam os textos complementares que estão em nossa sala virtual. Eles fortalecem nossa aula e nosso material didático, aprimorando a temática e fortalecendo o que estamos estudando. Bem, por hoje eu finalizo aqui. Eu agradeço demais toda a equipe que dispendiou o tempo e que está aqui me ajudando para isso. Eu agradeço a companhia de todos vocês, espero que vocês estejam gostando das aulas e que nossos estudos sejam sempre iluminados. Até a próxima aula, fiquem com Deus. Tchau, um abraço a todos.